Saudações, muito boa noite e seja bem-vindo ao debate político. Hoje, 9 de novembro de 2024, caro telespectador, desejamos a boa estadia. Assim que nós entramos através da sua tela, sem pedir licença, com os nossos convidados para um debate esplêndido, a fim de proporcionar aquilo que a nossa pátria merece. Porque a nossa pátria não é um pedaço de terra onde pertence a um grupo de pessoas, mas sim a pátria é onde a dignidade humana é preservada. Para tal, hoje trazemos temas interessantes, que é os contornos do 7º dia de manifestações e anúncio da 4ª fase do Podemos, aliás, pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, e também o encontro entre o Filipe Nunes, presidente da República, com o pai espiritual do Venâncio Mondlane, e o pronunciamento do reitor da Universidade Católica de Moçambique face ao Conselho Constitucional. E se nos sobrar tempo, vamos falar sobre a restrição de acesso à internet e suas implicações. Para tal, contamos aqui nos nossos estúdios com os nossos convidados, painelistas residentes, que começo já a saudar do meu lado esquerdo. Dr. Mulungu, muito boa noite, seja bem-vindo ao debate político. Boa noite, Assis Supa, os meus colegas do painel, o ilustre Pelembe e o professor Pangai. E também essa saudação se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Estamos cá mais uma vez para debruçar em torno daquilo que foram os últimos contornos a nível nacional. Exato. Dr. Mulungu, em 30 segundos, gostaria que deixasse algum ponto prévio. Bem, o meu ponto prévio vai exatamente naquilo que foi a visita do Presidente da República aos hospitais, em prol daquilo que foram os resultados da manifestação ou a consequência da manifestação. Quando o Presidente se fez lá, visitava de facto aqueles que contraíram certos ferimentos, dos graves, até aqueles que de facto tinham assim ferimentos ligeiros. O Presidente da República, ele tenta de facto neste momento lavar a sua própria imagem, vai fazendo aquilo que de facto podia se calhar ter começado a fazer desde o princípio da sua estadia na Ponta Vermelha, que era de facto governar muito mais próximo do povo e governar abertamente para o povo. Então ele neste momento tenta de facto, nestes últimos meses, correr atrás deste, se calhar, tempo perdido, que ele de facto optou visivelmente ou não visivelmente por uma política de ausência, e as políticas de ausência reza a própria ciência política, que a política de ausência geralmente resulta em violência. Então, no meio a esta violência toda, ou no meio a esta a contestação dos resultados de 9 de outubro, estamos a ver aqui um presidente engajado em estar mais próximo do povo. Mas fica um pouco inútil porque o povo está concentrado em, de facto, repor supostamente a verdade eleitoral, e numa outra vertente também esta reposição da verdade eleitoral ela é acompanhada por um aspecto que não pode ser ignorado, que é a diabolização do governo e também do próprio partido que maioritariamente compõe este governo, que é o partido Frelimo. Então, no meio desta intolerância política, este engajamento do Presidente da República, ela fica visivelmente inútil, porque não está acompanhado daquilo que é a legitimidade da própria ação. Mas, de facto, fica lá que o Presidente esteve, de facto, no hospital a fazer algumas visitas. Usou-se nas redes sociais uma imagem de alguém que esteve lá, de facto foi encontrado pelas câmeras, mas não esteve nas manifestações. É um militar que esteve em Cabo Delgado, é um nosso herói, esteve em Cabo Delgado a combater e foi ferido em Cabo Delgado e depois ficou internado no hospital militar. E depois de ter estado internado no hospital militar, infelizmente, quando recebeu alta, ele a andar de moto foi atropelado por uma viatura, então voltou ao hospital, mas desta vez voltou ao hospital central de Maputo. Então foi lá onde ele foi captado pelas câmeras e foi confundido de facto com o pessoal que esteve lá a manifestar que contraiu certos ferimentos. Dizer que não podemos neste momento também confundir as informações ou confundir as pessoas que acompanham a partir de casa. É preciso que os mídias consigam de facto fazer chegar aqui a informação em tempo real e
de uma forma organizada para que as pessoas compreendam de facto o que se passa neste momento, que é muito crucial, mas também muito sensível para o nosso Estado e principalmente para a nossa democracia. Exato. Obrigado, Dr. Mulungu. Passo também ao meu lado esquerdo a saudar o Dr. Bangaia. Muito boa noite. Seja bem-vindo ao debate político. Boa noite para si, Chisupa. Boa noite, Dr. Mulungu. Boa noite. Agradeço por ter estado aqui e criar condições para que estejamos juntos durante esse período para podermos debater aquilo que é a conjuntura nacional. Obrigado. Em 30 segundos, ponto prévio. É o seguinte, é triste a situação que está a acontecer no município de Moatize, particularmente a população reassentada naquela cidade e outra está reassentada na Catene. As pessoas estão a passar piores momentos nessas alturas, em face da pobreza que abateu sobre aquelas pessoas. São pessoas que foram reassentadas, foram retiradas em regiões férteis para a agricultura e pecuária, e retiradas dali foram colocadas em lugares de difícil prática da agricultura. Aliás, são terras que nada elas produzem e, por conseguinte, há fome agudizante naquelas regiões. Era importante que os governantes repensem sobre a população reassentada na cidade de Moatize e na localidade de Cateme. Aquele sofrimento está sendo criado pela maneira como conduziram o processo de reassentamento. E, neste caso, as culpas essenciais caem sobre Alberto Vaquina, que, durante o processo de reassentamento, ele era governador da província de Tete. Ele reuniu várias vezes com aquela população, prometendo coisas que nada aconteceram. Construíram cabanas e que, quando se faz a comparação com aquelas casas que o município de Maputo ofereceu à população que foi reassentada em face da lixeira de Ulene, casas do tipo 3, e comparando com aquelas casas do tipo 0 que atribuíram à população de Cateme, população que foi retirada dos seus locais onde eles praticavam agricultura que facilitava a vida, mas que hoje não conseguem fazer isso. Alguns até foram reassentados com os seus animais. Quase todos eles morreram porque na zona não há pasto. Perderam os seus animais que lhes davam algum sustento familiar. Estamos a apelar, a exortar aos governantes para que vejam a possibilidade de salvar os reassentados de Moatize, da Cateme, porque eles estão passando fome. O atual presidente do município de Moatize, o Portimão, nada faz. Nada, ele queria tentar negociar com as mineradoras para que possa dar, no mínimo, algumas cestas básicas nessa altura em que aquelas pessoas estão morrendo de fome. Ele está por aí pura simplesmente. Não há infraestruturas na cidade de Moatize. Estamos a falar de estradas, estamos a falar de água, infraestruturas básicas assim. O presidente do município, Portimão, pura simplesmente não diz nada. E como isso não bastasse, ele é acusado de estar a receber compensações por parte das mineradoras para poder apoiar os reassentados, mas essas compensações estão nos bolsos do Portimão, segundo aquilo que tem estado a circular ao nível dos reassentados. Isso é grave que está a acontecer. Então, exortamos ao governo, ao secretário do Estado da província de Tete,
para que revejam esta situação, salvem a população reassentada, para que ela possa merecer a dignidade. Muito obrigado. Exato. Muito obrigado, professor Pangaia. E agora, Augusto Pelembe. Doutor Augusto Pelembe, muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite para si, boa noite ao doutor Mulongo, ao doutor Pangaia, professor. Dar graças a Deus por estarmos vivos. Não é fácil falar na televisão e muitas das vezes criticar o sistema e escapar em vida quando chega a essa altura de manifestações, porque muitas das vezes nos querem ver como carne de canhão. É assim, como ponto prévio, em jeito de provocação mesmo, eu tenho estado atento ao que está a acontecer hoje em Cabo Delgado. Não há ataques dos terroristas. É caricato isso, não é? Toda a força foi estacionada na capital do país, aqui na cidade de Maputo, e os terroristas estão calmos. Ou seja, me parece claramente que os terroristas estão em Maputo a defender o presidente da República. Por isso está calmo. Da mesma forma que no tempo da campanha eleitoral não havia sequestro, porque os sequestradores estavam a fazer campanha eleitoral. Está claro aqui, sem sombras de dúvidas, que o Estado moçambicano foi capturado pelo crime organizado. Nós moçambicanos, estamos a ser governados por um crime organizado, que em Cabo Delgado é terrorista. Quando está em Maputo, são forças de defesa e segurança. Na cidade de Maputo, nas grandes cidades, são sequestradores. Mas quando chega a hora de defender, roubar votos, quando chega a hora de defender o Partido Frelimo, são militares. Eu até postei na minha página. Houve um assalto na Igreja Universal. E usou-se uma carinha fortuna branca. E esta fortuna branca, no dia da manifestação, estava ali a ser usado. O mesmo carro estava a ser usado pela Cernic, a andar a disparar para pessoas. Come on. Aonde nós estamos? Depois, nos pedem calma, nos pedem paciência, nos pedem ponderação. Quando eles vão assaltar, quando eles matam em Cabo Delgado, quando eles sequestram as pessoas, quando eles pilham o bem público, não tem ponderação. Eles para roubar o bem público, aliás, para roubar o futuro dos nossos filhos, o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos, eles não ponderam. Nunca tiveram ponderação. Agora querem que a gente pondere? Nada de ponderação. Vamos à luta. Meu irmão, nós chegamos até o Hospital Central. Chegamos ao Hospital Central no dia 7. Estamos quase. Exato. Muito obrigado, Dr. Augusto Pelembe. E ainda vou começar mesmo contigo a abordar o primeiro tema, a questão dos contornos do dia 7 da manifestação. Esta que deveria ser uma manifestação pacífica, mas, no entanto, não é isto que se verificou. E o anúncio da quarta fase pelo Venâncio Mondlane, da questão ainda na onda das manifestações. Eu gostaria que fizesse um respaldo deste dia, a questão que estava, os objetivos previstos a quando dessa manifestação e o que aconteceu, como que olha, em sua opinião, sobre o dia em si, os 7 dias, sobretudo o dia 7 atingiu o pico das manifestações. Bem, primeiro dizer que ultrapassou as minhas expectativas, porque a minha expectativa é que todos nós fôssemos até a estátua Eduardo Mondlane e dar um aviso sério. Ultrapassou porque chegamos até ao Hospital Central. Já estávamos a 1 quilômetro, 1,5 quilômetro para atingirmos o nosso objetivo. Mas já foi um sinal de aviso. Agora, eu quero parabenizar o Venâncio Mondlane. Por que parabenizar? Porque eu passei pelas avenidas na sexta-feira, depois da quinta-feira. Estava ainda cheio do exército, aqui na Toyota, na Machava, na minha zona, cheio do exército. E Venâncio falou na sexta-feira e disse que segunda-feira ia se pronunciar, nos deu
esta folga toda, e os militares obedeceram ao Venâncio Mondlane, já saíram das ruas. Mas não estão nas ruas. Ou seja, temos um comandante-geral que dá ordens e ninguém cumpre. Temos um intitulado presidente da República, Filipe Nyusi, que fala alguma coisa, ninguém cumpre. Temos uma CTA, temos o primeiro-ministro Maleano que fala uma coisa e ninguém cumpre. Mas temos um eleito, escolhido pelo povo, ungido de Deus, que fala e todos nós obedecemos. Então, é um caso único, Dr. Mulungu, Dr. Pangani. No universo, é um caso único no universo. Talvez nesta minha época, em que um civil dá uma ordem e um país para. Um país para. Até o presidente da República foi passar férias, fugiu, foi para, como é que chama, Ligoba. Eu cruzei com ele, Dr. Mulungu. É caricato que eu cruzei com o chefe do Estado ali na portagem. Nem paguei portagem porque ele estava a passar. Deixaram-nos passar sem pagar, porque ele ia passar naquele dia da greve. Ele se deu folga, ele também respeitou a ordem do Venâncio Mondlane. Então é um caso único, está de parabéns. E está de parabéns também a juventude moçambicana. Desculpe vos dizer aqui, dizer mesmo honestamente, estão de parabéns os jovens de 2000 para cá. Nós, de 90, 80, 70, somos bananas. Esta geração de 2000 estão de parabéns, são heróis. Exato. Venâncio Mondlane é um herói, igual a Jacama, igual a Davis Simango, igual a Eduardo Mondlane, igual a Samora Machel. Por que herói? Porque ele está a defender os interesses da juventude moçambicana. A juventude oprimida. Nós estamos a ser oprimidos por este sistema do Filipe Nyusi, do Daniel Chapo, daquela senhora de Chivicanduco, como é que chama? É punk, mas eu chamo de Chivicanduco, a senhora... Kida. Não é Kida, que falou pela Comissão Política da Frelimo, sem vergonha. São eles que estão a pilhar o país, estão a roubar os nossos... E Venâncio Mondlane está a defender os interesses do pobre, daquele que... do aflito, do necessitado. Dói a pobreza de Moçambique. Não é que Moçambique é pobre, é uma pobreza imposta. Sabe, ontem eu estava a conversar com um primo meu e ele dizia assim, esteve em Zanzibar, Tanzânia, e a atual chefe do Estado, acho que está 3 ou 4 anos depois da morte de Magafuli, é uma senhora, construiu um metro de 500 quilômetros. Lá tem um metro, comboio de passageiros, o comboio metro, aquele da Europa, 500 quilômetros. Mais 2 anos ela vai construir mais 500 quilômetros. Zanzibar é um pedaço da Europa em África. Quer dizer, Tanzânia vive mais do turismo do que outra coisa. E ele dizia, primo, Moçambique tem quase 2.000 quilômetros da costa. Podemos construir uma marginal de Maputo até Cabo Delgado e ter emprego para todos nós só da indústria hoteleira. Porque a Europa e os europeus e outros países gostam de visitar as praias. E Moçambique tem as melhores praias do mundo. Mas isso não acontece por quê? Porque os nossos governantes são um bando de corruptos. São um bando de bandidos. Nós estamos a ser governados por bandidos. Por que eu digo bandidos? Agora que há terrorismo em Cabo Delgado, foram licenciar todas as terras. Trouxeram terrorismo, as pessoas fugiram e eles levaram o direito de uso e aproveitamento da terra. O que significa isso? O que significa isso? São bandidos, são terroristas. O pior terrorista são os nossos governantes. Eu não sei, quando eles põem a mão, a cabeça no travesseiro, se eles dormem. Doutor Mulungu, minha avó, professor Panganho, sabe disso. Há uma dialética, um ditado, ou não sei como vocês são, eu sou jurista,
não entendo muito bem. Mas é assim, o ódio torna-se feitiço, o ódio. Vale a chivite, chaloia, chagaia, chivite. O ódio mata, o ódio, o rancor é feitiço. Eu já não acredito. Porque se o nosso ódio contra a Frelimo fosse feitiço, a Frelimo já não existiria mais. Exato. De tanto ódio que eu tenho, Augusto, tenho ódio, rancor da Frelimo por tanta desgraça que faz o povo moçambicano. E eles pensam que nós somos burros, somos crianças. Aparece o presidente da República, vai visitar o pastor do Venâncio. O problema é o pastor do Venâncio, é o Fole. O Fole é o nosso problema. É que vai resolver o nosso problema, o Fole. Vem visitar a nós, por que não vai? Vai para os Famanini, vai para o 15, nos perguntar como é que a gente vive. Quinhuce vai para o 15, Quinhuce vai para Machaquene sentar com o povo, resolver, vai para Munhava, vai para Canangola. Deixa de ter com o Fole vai mudar o que na minha vida? Nada. Exato, ainda vamos discutir a questão da visita, mas eu queria voltar um pouco na questão das manifestações. Mencionou aqui um objetivo que ultrapassou a manifestação do dia 7, ultrapassou aquilo que era a sua expectativa, aquilo que era como objetivo. Qual, em concreto, este objetivo que aqui pode ser mencionado? O nosso objetivo principal é assumir o poder nesse país. Porque nós sentimos que a oposição ganhou eleições. A oposição ganhou eleições. Eu estive nas mesas de votação. Houve enchimento de urnas, houve violação ou falsificação de editais. Então, a nossa luta é a reposição da verdade. É que governe quem ganhou nas urnas. Então, se isso não acontecer, eu não sou pelo diálogo. Votos não se dialoga. Doutor Muluco, doutor Pangai. Os votos não é para dialogar, os votos é para se contar, meus irmãos. Telespectadores de votos, espera aí, conta 1, 2, 1, 2. Não é para dialogar. Então, a nossa luta é para que seja reposta a verdade eleitoral. Então, chega de... Enganaram o Jacama, enganaram o Sufo Mumad, agora querem nos enganar de novo. Exato. E agora a luta já não é do Venâncio, a causa não é do Venâncio, é de todos nós. E às vezes as pessoas costumam dizer assim, não, essa manifestação não tinha líder. O líder é o povo. Quem está sofrendo, afinal, é Pelembe, sozinho. Somos todos nós. Então, essa manifestação, para mim, atingiu o objetivo, porque demonstramos com A mais B que esta luta não é do Venâncio, não é do Lutero, não é do Sufo, não é do Dr. Mulungo, não é do Dr. Pangani, é de todos nós. Nós é que queremos a mudança. Nós, como sociedade, estamos cansados de estar a viver num país onde tem moçambicano de primeira, de segunda e de terceira. E no final das contas, a Constituição diz que todos temos os mesmos deveres e os mesmos direitos. Quando é para pagar imposto, todos nós pagamos. Quando é para usufruir dos bens do país, só eles. Há uma situação, vou terminar dizendo isso. Sabe, voltando à história das licenças minerais. Botsuana. Todas as licenças que o Estado atribui para a extração das riquezas do país, 50% é do Estado. Doutor Pangai vai lá, quer explorar o ouro, não tem problema. A licença está aí, 50% é do Estado. É para... O Estado coloca ali, vai dizer para o jornalista, você é o nosso representante lá na mina do Dr. Pangai para controlar os 50% do Estado. Quando vai se vender, leva os 50%, traz para o Estado, compra carteiras. Botsuana tem o melhor sistema de saúde. Botsuana tem o melhor sistema de educação. É gratuito. E tem o melhor sistema. Já viste um Tsuana em Moçambique à procura de emprego? Já viste um Tsuana na África do Sul à procura de emprego? Não existe. Por quê? Porque eles vivem bem no seu país. Porque a política econômica do país é eficaz para beneficiar os seus. Houve eleições. Precisou do Conselho Constitucional. O Trump, Botsuana,
Não esperaram o Conselho Constitucional e validar. Afinal, o Conselho Constitucional é que votou. No Moçambique já estamos já há um mês. Exato. À espera, a lutar, por causa do Conselho Constitucional. Não pode. Exato, muito obrigado, Pelembe. Eu vou já para o Pangaia. Como que olha para este cenário, tendo os pronunciamentos, ou melhor, os argumentos do Pelembe para os contornos, assim como para aquilo que era o objetivo da manifestação anunciada pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane? Mas antes disso, eu ia prestar sentimentos a todas as famílias enlutadas. Aliás, todos nós moçambicanos deveríamos até ter declarado luto pelo fuzilamento de vários jovens. Segundo o balanço que o Venâncio Mondlane faz, estima que 40 jovens teriam sido assassinadas a tiro em todo o território nacional. Então, nós deveríamos, neste momento, perceber que estamos em luto. Nós temos declarado que o nosso maior valor é a vida, mas, no entanto, o comandante das Forças de Defesa e Segurança ordena os seus agentes para poderem assassinar o seu próprio povo. É muito triste isso. Naquilo que nós temos estado a ver nas redes sociais, jovem a ser atirado na cabeça mortalmente. Vi ainda ontem uma família que nem recursos tem para poder sepultar o seu filho, que foi alvejado a tiro por um agente da Cernic. Dentre vários outros, vendo a eles a serem perfurados. E depois as redes sociais elas mostram isto. Um jovem que foi baleado na primeira, ele continuou, suportou com aquele tiro, a dizer, olha, eu estou a lutar para que pelo menos os meus filhos, eles conheçam pão e manteiga. E eu não... Fiquei triste ouvir uma situação daquela e depois apanhou o terceiro tiro até que ele caiu e começou a se despedir dos amigos que estavam lhe acompanhar. E morreu por ali. Mas a quem está a alegrar isso? O que nós efetivamente nós estamos a defender neste país? O que está a se implantar nos jovens? Os jovens hoje, eles estão a enfrentar a polícia com armas e eles acabam estando lá com pedras, paus. Às vezes tentam também fabricar bombas caseiras de gasolina. E estão aí. Acredita-se mesmo que os jovens vão terminar por lutar com os membros das Forças de Defesa e Segurança com pedra, paus e bombas caseiras? Ontem, o massacre de Moeda, massacre de William, foi o que criou ódio dos moçambicanos. Foi o extremar do ódio dos moçambicanos para que eles pudessem ir às matas, pudessem se refugiar aos outros países para poder formar o exército e haver luta. Nós estaremos aqui a poder, mais uma vez, constituir um outro conflito. Porque esses jovens, se hoje eles estão a usar pau, pedra, para confrontar a polícia que tem armamento, não acham que esses jovens também podem aparecer alguém que vai desmuniciar as mesmas armas que hoje os agentes de defesa e segurança têm? O que nós estamos a pensar sobre o futuro deste país? Parece-me que nós não estamos a gostar do nosso país. Dia após dia, nós estamos a constituir conflitos. Eu fiquei desapontado com o discurso do antigo presidente Joaquim Alberto Chissano. Fiquei desapontado com o discurso da Graça Machel ao aparecer em defensiva do atual cenário.
Não pode-se hoje vir ao público com discursos daquela maneira. Eu esperava que o presidente Joaquim Alberto Chissano, a Graça Machel, aparecesse com um discurso de reconciliação, aparecesse com um discurso de condenação, de que não existe nenhum motivo que possa dar a decisão de fuzilar alguém. Não existe. Eu esperava que o presidente Alberto Joaquim Chissano, a Graça Machel, aparecesse para poder instigar a Procuradoria-Geral da República, para poder responsabilizar o comandante das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique pelas mortes que estão a ocorrer. Era isso que, em primeiro lugar, deveria ter aparecido para poder dizer. Agora, tentar dizer aqui de que deve-se respeitar as leis, deve-se respeitar as orientações, as regras. Quem que está a respeitar as leis nesse país? Os próprios que estabelecem, ditam essas regras, são os primeiros a não respeitar essas leis. Existe Moçambique não existe pena de morte. Mas aqueles que defendem tal lei estão a praticar pena de morte. Voltaram a implantar no país o Tribunal Revolucionário, que outrora nós tivemos. É esse que está a fuzilar jovens nas estradas. Prenderam jovens em Sofala porque foram apanhando com aquelas bombas caseiras de que eles estavam a preparar para poder enfrentar a polícia. Mas nenhum polícia que disparou e matou está preso hoje. Mas prenderam esses jovens porque traziam aquelas garrafas, bombas caseiras que eles faziam, porque eles tinham um atentado contra o Estado. E esses agentes da PRM que atiraram, mataram, quem é que está preso até hoje? Nenhum. E é aqui onde diz que os manifestantes deviam respeitar as regras. A polícia respeitou regras, Graça Machel. Quando aparece a Graça Machel a dizer que os manifestantes deveriam respeitar as regras estabelecidas, as regras concordadas, a polícia respeitou as regras. Por que só devem ser os manifestantes a respeitar essas regras? Presidente Joaquim Chissano diz que reconhecemos que existem muitos problemas, mas não podem ser resolvidos de uma só vez. Os problemas estão sendo resolvidos. A fome é coisa básica. Quando é que vai ser resolvido o problema da fome? Em que momento a fome vai ser resolvida? E se diz que a população deve ter calma, os problemas vão ser resolvidos. Então estamos ainda naquele slogan, quando era presidente, o futuro melhor. O futuro melhor até hoje não está a chegar. Então as pessoas têm que continuar ainda a esperar do futuro melhor. Sinceramente, esses discursos vieram outra vez a incendiar a fúria da população. Eu faço essa observação nos dois discursos que foram colocados. É uma contribuição que eu pretendo dar, que, sendo membros sênior do Partido Frelimo, tragam discursos conciliadores, discursos que mostrem de que estão preocupados com a atuação dos agentes da PRM, que estão a matar. Tragam a solução e mostrar à população o que o governo está a fazer, o que a Procuradoria-Geral está a fazer para poder punir severamente e mandar parar o fuzilamento do cidadão. É esse discurso que deveria aparecer. No lugar, neste momento, de procurar condenar os manifestantes. Os manifestantes podem ter a sua culpa, mas essa culpa acaba sendo retirada quando aparece
o agente da PRM dispara mortalmente. Então, a partir daí, toda a culpa é transportada por aquele que fuzila, porque nós juramos no nosso país de que o maior valor nosso que temos é a vida. Obrigado, Dr. Pangaia. Professor Pangaia, muito obrigado. Eu vou para Dr. Mulungu, olhando para aqui os posicionamentos dos nossos colegas do painel. Qual é a sua opinião em termos do objetivo traçado por essas manifestações e o contorno que estas manifestações vieram levar? Aliás, lembrando que ontem a nossa equipe da reportagem foi fazer um pequeno levantamento daquilo que era o rescaldo do dia 7. Podemos ver aqui o mesmo INGB foi totalmente vandalizado. Algumas instituições privadas também foram vandalizadas. Estas manifestações, olhando para os objetivos e o pico que elas atingiram, qual é o seu posicionamento? Bem, eu acho que o mais importante aqui era, se calhar, trazer as causas. Exato. Porque o que nós temos na mesa é o pretexto. O pretexto é, de facto, a questão das eleições. Dia 9 de outubro, houve lá um processo de votação e que este processo, supostamente, não está a conseguir refletir aquilo que foi a vontade popular. Então, quanto à questão das causas, eu acho que aí é uma participação a 98% do governo. Por quê? Nós assistimos ao longo da governação do presidente Guebuza e depois também da governação do presidente Nyusi. Várias tentativas de manifestação que foram elas, de facto, neutralizadas. É assim, quando nós temos uma tentativa de manifestação que é neutralizada, ela precisa, de facto, conhecer um processo de auscultação, um processo de negociação com os manifestantes, de modo a responder ao nível, àquele anseio que aquele determinado grupo defende. Mas quando nós usamos a intimidação, as forças de defesa e segurança, para neutralizar esta pretensão de manifestação, nós estamos a adiar o problema. Isto me remete a um casal que por muito tempo vinha tentando conversar sobre um determinado assunto, mas uma das partes não dava ouvidos à outra parte. Então chega ao nível de que a pessoa diz: eu prefiro suicidar-me, ou eu prefiro, estou disposto a tudo, porque aqui já não dá. Então nós entramos a esta fase em que as causas levaram as pessoas a dizer que já não dá. O já não dá, o estupim mesmo, foi exatamente a questão das manifestações. Porque houve muita violência perpetrada, se calhar até de forma involuntária, por parte do governo. Faltou medicamento no hospital, faltou justiça no tribunal, faltou bom tratamento ou boa relação entre polícia e comunidade, faltou transporte para o cidadão, faltou escola para os filhos destas pessoas que pagam impostos, faltou, de facto, emprego para aquelas pessoas que conseguiram se formar. Então, isto tudo, resumido, isto é uma violência praticada pelo governo contra o cidadão. Então, no meio a esta violência, tinha que haver aqui uma capacidade de corresponder a esse tipo de coisas por parte deste governo. E nós não vimos isso. É por isso que, buscando aqui o Tirateimas, que é um rapper na praça, ele dizia: olha, há sempre alguém consciente no meio dos dementes. Ou seja, no meio daquele grupo todo que estava sendo hostilizado, sem perceber de facto, porque também entravam num processo de marginalização, instrumentalização pelas políticas do governo. Havia lá os conscientes. E estes conscientes, quem são? São estes que hoje conseguiram de facto ascender a uma posição que lhes deu a possibilidade de concorrer às presidenciais. E nós temos a figura de Venâncio Mondlane, que de facto conseguiu concorrer. E é um consciente que conseguiu pegar supostamente todos os dementes e disse: olha, abram os olhos porque estão a ser direcionados ao abismo. Então é aqui de facto que começamos a perceber que alguma coisa esteve mal por muito tempo, não foi ela vista nem analisada devidamente e chegou a um nível que era insuportável.
Então, nós podemos aqui buscar mais um outro rapper, que é o Flash Enciclopédia, daqui moçambicano, que dizia agora, a revolução começa no ponto de vista de cada cidadão. Ou seja, então este indivíduo consciente começou a trazer o ponto de vista para cada cidadão de que a revolução começava com ele mesmo. E este cidadão que nós estamos a ver hoje, ouvimos no dia 7, estava com ímpeto, estava com disposição para, de facto, manifestar-se. A forma de manifestar-se não importava muito para este cidadão, porque ele encontra-se numa situação em que a violência estrutural que é perpetrada pelo governo para o cidadão, ela está a conhecer contornos alarmantes. Então, buscamos aqui também o Duas Caras, que diz que num país que não há martelo para quem lida com pregos. Ou seja, é um leque de jovens que se encontram numa situação em que foram dados conhecimentos nas universidades, a nível do direito, a nível da ciência política, a nível de relações internacionais, a nível da sociologia, mas esses indivíduos que tinham o martelo, tinham falta de pregos para poder, se calhar, mostrar que eles têm capacidade de participar de uma forma engajativa neste processo de desenvolvimento do Estado moçambicano. Então, buscamos, por fim, aqui o Azagaia, que diz que os falsos libertadores corrompem a democracia e legitimam a ditadura. Então, aqueles que, de facto, este grupo todo, principalmente a geração de 70, 90 e 80, conheceram através dos livros da quarta classe. Marchava-se nas escolas, cantava-se a Frelimo, ovacionava-se a Frelimo, porque era um grupo revolucionário, era um grupo que libertou o país, mas este grupo, com o tempo, foi diluído e transformou-se num grupo que corrompeu a democracia. A mesma democracia que foi sentada em Roma para ser negociada, ela foi marginalizada durante este processo. Através de quê? Através de adoção de políticas que não correspondem e nem refletem aquilo que é a realidade. Quando nós olhamos para o jovem que está a sair da universidade, há uma expectativa de que aquele jovem corresponda positivamente para aquele processo todo que este jovem passou, que é o investimento que os pais fizeram, então ficam à espera do retorno. Mas os pais descobrem que aquele jovem que é licenciado deve continuar a ser sustentado pelo pai. Então, hoje em dia, nós temos muitos jovens que estão com os seus com os seus filhos na casa dos pais, os pais a cuidarem deles e também a cuidarem dos seus filhos, porque o processo natural também não para. A procriação ela não pode ser interrompida porque, de facto, estamos a assistir aqui uma violência generalizada. Então, por fim, pegamos aqui o Samora Machel, que diz: tomam a nossa bondade como fraqueza. Então, este aqui, e nós os pagamos salários. Não sei se conseguiam capitalizar essas palavras do presidente Samora. Olha, tomam a bondade. Qual é esta bondade? É esta bondade de adiar aquilo que era a pretensão da manifestação por parte dos jovens, por parte de toda a camada social. Tomou-se como uma fraqueza, porque as pessoas toleravam. Mas chegou um momento em que essas pessoas que pagam salários, porque pagam impostos, já não podiam mais. Então, tivemos o 7 de novembro. O 7 de novembro, ele deve ser olhado também em duas perspectivas. A perspectiva de que o jovem que esteve lá é muito tolerante. Por quê? Nós vimos a moldura humana que esteve na Vladimir Lenin, desde a zona da DSTV até a Praça dos Combatentes. Era uma moldura humana suficiente que podia engolir as forças de defesa e segurança que se encontravam naquela zona. Mas porque aquelas pessoas sabiam o que lá queriam, não entraram numa linha de força ou medir forças com as forças de defesa e segurança. Eles continuaram com os seus cânticos, eles continuaram lá, de facto, a fazer a demonstração da vontade de querer marchar pacificamente. Mas havia aqui uma disposição por parte das forças de defesa e segurança de confrontar-se com os manifestantes. Eu acho que este é um dos erros que deve ser colmatado por parte do governo. Quando há esta ideia ou esta pretensão de manifestação, quando se tira
as forças de defesa e segurança desfilam nas ruas, nós fazemos uma única demonstração, ou seja, o governo está aberto para um diálogo, o governo está aberto para, de facto, perceber aquilo que é o questionamento da sociedade. Fecha-se mais. Esta é a tendência de fechar-se mais e proteger-se destes possíveis ataques, porque houve divisionismo com o tempo. Qual é esse divisionismo? O grupo privilegiado e o grupo daqueles que eram os enteados. Os enteados, se não conhecessem alguém que de facto esta pessoa conhece uma outra pessoa, não conseguiam se ingrar no mercado de emprego. Até nas próprias universidades, isto depois ganhou mais força, pessoas que pagavam para poder ter uma vaga na universidade como a UEN, na universidade como a UP, na universidade como a UJC. Então, quando nós começamos a assistir isso e normalizamos a bolada, principalmente nas academias, o mais caricato que deixou-se isso nas academias como a CIPOL, a Academia Militar, pessoas tinham que pagar avultados valores. Até para entrar na polícia, pagava-se avultados valores para se entrar lá. E isto, a sua normalização, trouxe de facto estes todos os problemas que nós estamos aqui a assistir. Aliás, dizia o Aristóteles que numa sociedade os mais inteligentes estudam de facto a filosofia e a política. E os menos inteligentes vão para as ciências exatas. E aqueles que não são inteligentes, de facto, vão às Forças Armadas e vão também à polícia. Então, o que nós assistimos aqui é que aquele grupo dos mais inteligentes, supostamente tendo em conta que o posicionamento de Aristóteles, que fazia filosofia, estudava a política, saía de lá e emigrava para o terceiro nível e ia, de facto, para as Forças de Defesa e Segurança. A maioria dos licenciados estão nas Forças de Defesa e Segurança. São polícias, são esses indivíduos que pegam armas e estão, de facto, a disparar contra um indivíduo indefeso. A outra crítica dentro das próprias Forças de Defesa e Segurança é que há pessoas que têm patente pelo tempo de trabalho, pelo tempo que têm nas Forças de Defesa e Segurança. Agora, se esta pessoa está despida de qualquer tipo de qualquer tipo de ferramenta que possa lhe possibilitar, de facto, uma interação entre a polícia e a comunidade. A única coisa que soube, desde a sua formação até ao posto, até a exceção do posto de comandante, a única coisa que sabe este indivíduo é disparar e usar a força. Como é que esta pessoa vai corresponder positivamente no meio desta manifestação? É possível. Este é um momento que todo aquele grupo que foi formado na CIPOL, que foram mandados para Portugal, para a China, que tem esse domínio da comunicação, da interação entre polícia e comunidade, deviam de facto se fazer valer, deviam de facto estar em frente dessas manifestações para conseguir de facto criar aqui uma ponte entre a polícia e a comunidade e não agudizar de facto aquilo que são as manifestações, porque temos esses indivíduos que não conhecem a ética policial, não conhecem a capacidade de um indivíduo transmitir aquilo que é a ideia de ser polícia. O que se tem aqui é a ideia de transmitir a ideia de que se não ouves o que eu estou a dizer, eu vou usar a força. Então, Exato. estas pessoas, quando ouvem essa ideia de que vai-se usar a força, elas também pautam pela força. Daí que temos a destruição. E queria lhe chamar a atenção quando diz que houve vandalização de algumas instituições, é que quem vandalizou é um vândalo. Então, as pessoas, eu acho que aquelas pessoas que estiveram lá fizeram um ato não abonatório. Eu chamar de vandalização, porque depois tem por trás a questão de quem vandalizou é um vândalo. Então, fica muito feio nesta situação, porque estamos a assistir aqui uma manifestação. É verdade que a manifestação pacífica, ela em algum momento ganha contornos de uma manifestação violenta, mas isso depende muito da capacidade de gerência deste fenômeno por parte do governo. Então, há termos que nós devemos ter muita cautela em usar neste momento. Exato. Doutor, Mas há uma pergunta que eu queria... Mas eu só queria acrescentar, doutor Mulungu, de 2000 para cá, para ser chefe ou dirigente dentro do sistema do Estado moçambicano, é Exato. quem rouba mais.
é quem defende mais o chefe. Muitos comandantes ou muitos quadros da polícia anteriormente eram batedores de carros, eram ladrões aí na rua. Subiram porque o chefe tem eles como quem rouba mais, quem lhe defende mais, quem traz mais boladas para o chefe. Então o chefe eleva mais essas pessoas. É por isso que estás a ver esse vandalismo da polícia, que o Dr. Pangani estava a dizer, essa violência da polícia, porque não estão ali por mérito. Eu vi o comandante da UIR naquele dia acho que era o enterro do Elvino, por causa da morte do Elvino, a marcha por causa do... O comandante da UIR a dar ordem, e aqueles da UIR estavam a negar a princípio. Depois ele pegou a arma de um dos colegas, ele começou a disparar e disse, disparem, forçar os homens a disparar. Epa, você vê que ali ele não está ali por mérito. Está ali porque ele é cão, é mandado pelos donos. Ele é um puxa-saco do presidente Yunsi, do Bernardino Rafael, do Mangraça. Ele é um puxa-saco. E tornou-se tradição em Moçambique. Para eu chegar a ser chefe, eu tenho que engraxar. Eu tenho que agradar o chefe. Eu tenho que obedecer o chefe. Por isso que o país está escangalhado como está. E é nossa obrigação, nós, esta geração de 2000, mudar esse paradigma, que as pessoas devem ascender a chefia ou algum cargo pelo mérito, por saber, e saber fazer bem, não por engraxar, puxar saco. As pessoas hoje até vão às televisões para engraxar, defender o indefensável, porque sabem que no passado um dos vice-ministros da Defesa foi lá porque era comentador da televisão e engraxou bem. O Soares, o Filmão Soares engraxou bem, é vice-ministro da Justiça. O Julião Cumbane engraxou bem, foi PCA ali no Ministério de Ciência e Tecnologia. O Arsênio Henrique fez uma campanha bonita, por isso que os jornalistas andavam com chapo ali, até a subir montanha, a subir cavalo, a subir até cachorro, para agradar o chapo, para depois serem adidos. Então, estamos num país em que todo mundo tenta puxar saco, porque sabe que o caminho é para puxar saco, e colocar saco. Exato. Eu vou avançar com perguntas que tocaram mesmo no ponto em que eu queria fazer a pergunta, mas antes queria fazer referência à questão da vandalização. O que aconteceu no dia 7, em parte, aconteceu mesmo, aquilo não foi vandalização, caso concreto da Shoprite, aquilo não tinha a ver com uma manifestação pacífica, tanto como as imagens que nós podemos acompanhar no INGD, tanto entre outras instituições privadas nos mercados. Podemos ver aquilo foi arrombar, roubar e saquear alguns bens que faziam parte das instituições. Bom, indo para a questão que eu quero colocar, fizeram menção daqui de duas forças de defesa, as forças de defesa e segurança. Esteve lá a polícia, estiveram também os militares. Em parte, a ação dos militares parecia estar a entrar em negociação. As imagens que tivemos acesso através das mídias, em negociação com a população, até porque vimos a parte dos militares a acarinhar. E tivemos também outro grupo, que era a força de intervenção, que estava a disparar mesmo gás lacrimogéneo, a dispersar a parte da população, até verificarmos a questão de balas verdadeiras que foram utilizadas. Como é que olha a atuação desta força por parte dos militares e por parte dos policiais? Até porque ontem mesmo a cidade esteve cheia com militares a fazer a limpeza, a remover todo aquele lixo, todo aquele resíduo que esteve a surgir durante o processo das manifestações. Como que olha? Falo para o Mulungu, falo também para o Pelembe, assim como o professor Pangai. Olha, eu gostaria de ser o primeiro a falar sobre Exato. isso. Olha, onde existe turbulência, onde existem manifestações que se transformam em greve, se transformam em guerra, estamos num momento em que há tiroteio. Aquilo deixou de ser efetivamente uma manifestação. Acabou sendo uma guerra.
E se nós queremos chamar de vândalos os manifestantes, então vamos dizer também todos aqueles que fizeram luta de libertação nacional foram vândalos, porque também eles destruíram. Todos aqueles que foram guerrilheiros de Renamo, vamos lhes chamar também de vândalos, porque também destruíram. Mas por que esse nome não está para esses combatentes que não são vândalos? Não vandalizaram, não destruíram, não destruíram pontes, não destruíram infraestruturas. Por que não são chamados vândalos e são chamados guerrilheiros, são chamados Força de Libertação Nacional? Onde há tiroteiros, é uma guerra. Por que há quem que chega com arma, dispara e mata? Isso ainda continua a chamar de coisa de um processo de amanhã manifestação. Aquilo que estamos a assistir hoje deixou de ser manifestação, passou a ser guerra. E é por essa razão que os manifestantes agora procuram também armas caseiras para se defenderem. Não estamos a defender aquilo que está a acontecer, mas é o próprio governo que está a desenvolver guerra ao disparar mortalmente. A partir dali, deixa de poder acompanhar as marchas, deixa de poder proteger os manifestantes ou de criar situações, marchas pacíficas, logo que se acompanha o primeiro tiro mortal. Então vamos poder ter que sair deste cenário em que nós nos encontramos. O que tem que aparecer aqui, efetivamente, é que os membros sêniores do Partido Frelimo devem aparecer com um discurso que repudia as mortes, os fuzilamentos aos moçambicanos. Membros sêniores do partido têm que aparecer isso. E não só repudiar, também exigir a responsabilização dos comandantes que estão a poder dirigir, orientar essas matanças. Os primeiros a serem responsabilizados são os comandantes, ou mesmo o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. Ele deve ser chamado à razão para que ele possa se explicar por que é que está a ordenar os membros de defesa e segurança a fuzilar o seu próprio povo. Num país onde não existe tribunal revolucionário, ou num país onde não existe pena de morte, mas o comandante das Forças de Defesa e Segurança está a ordenar fuzilar o seu próprio povo. Então, os membros sêniores do Partido Frelimo devem aparecer, têm a obrigatoriedade de aparecer, repudiar e exigir responsabilização a esse. Aí, os seus discursos serão audíveis. Agora, esse discurso do presidente Alberto Joaquim Chissano, esse discurso da Graça Machel, que de alguma forma acaba mordendo e matando, não, pura simplesmente estão a aparecer para poder incentivar a tal quarta fase das manifestações. Nós não queremos ver aquilo que estamos a ver hoje nas redes sociais. Eu, sinceramente, hoje não estou tão disposto assim, porque vi nas redes sociais aquele jovem que recebeu bala na cabeça. Vi aquele jovem a ser baleado e a dizer, olha, eu estou a lutar para que os meus filhos também venham a conhecer o pão com manteiga. O que é isso, pão com manteiga? É triste a situação que estamos a viver. Não há ninguém que pode vir com qualquer razão matando alguém. Não existe. A razão sai imediatamente a partir da altura em que o governo ele ordena a sua força para poder ir matar o cidadão. Então, por favor, vamos lá parar com essa história. Quando eu falar, tudo isso tem a ver com a questão da pobreza. No meu ponto prévio, eu estava a falar da pobreza criada pelo governo, pela sua política de reassentamento em Tete. Mas não é só ali em Tete. Aqui no Dugongo, Maputo, também ocorreu a mesma coisa. A população foi retirada das suas regiões férteis. Foram colocadas em outro lugar. Cabo Delgado, é isso que está a acontecer. Reassentamento daquelas pessoas. E diz que não, vamos pautar pela lei. Quem que está a obedecer a lei? Os próprios que dizem que têm o domínio da lei são os primeiros que aparecem a poder atropelar a lei. Temos lei de terra, por exemplo.
Quantas pessoas aqui na Matola estão a ser usurpados os seus direitos de uso e aproveitamento de terra por próprios, aqueles que aprovaram essa lei e estão a implementar essa lei, mas aparece o antigo presidente a dizer que temos que respeitar a lei. Pergunto, quem que está a respeitar a lei? Estamos a ver hoje pessoas que estão no poder, que estão no governo, numa família, 3, 4 membros da mesma família no poder. Mas Moçambique tem 30 e tal milhões de pessoas. Por que razão em que se admite que membros da mesma família, eles sejam líderes do governo, eles sejam líderes na política, membros da mesma família? Não pode. É exatamente isso. E hoje continuam ainda a adiar, tentando prometer à população que os problemas serão resolvidos. Futuro melhor. Quando é que esse futuro melhor vai chegar, senhor presidente Joaquim Alberto Chissano? Eu peço, sinceramente, venha ao público para poder amainar a população, porque o seu discurso está a criar uma situação de terror por parte da sociedade que o vive. Graça Machel, venha igualmente em público para continuar a defender aquele seu papel de ativista social, para que não venha aqui quem deve ser condenado, quem deve se exigir a responsabilidade, quem deve continuar a exigir responsabilidade por todos aqueles que mataram, são vocês, os membros sêniores. Exijam ao poder para que apareça em público a punição severa por todos aqueles que mandaram fuzilar os nossos irmãos no país. Muito obrigado, Pelé. Sabe, a Frelimo está a criar uma sociedade de ódio e de mágoas. Tu chegas a encontrar até pessoas lúcidas, estudadas, a pensar, quando há uma reunião da Frelimo num lugar, a chegar a pensar, se eu tivesse uma bomba, ia colocar lá, explodir todo mundo. A gente chega até a pensar nisso. O que não é bom, o que não é saudável. Morreu o diretor, o DG do CIS. Exato. A sociedade ficou, ao invés da sociedade lamentar a perda de um ser humano igual a nós, mas estamos ali, ó, é bom. Não sei se estás a ver a sociedade, a geração que nós estamos a criar. Depois já de vir uma Graça Machel, que desde 75 para cá é dirigente, vive no bem bom. Alcinda de Abreu, a senhora do Chivi Canduco, desde 75 para cá, estão no bem bom, vem aqui, calma, porque ganharam eleições, como é que disseram mesmo, doa quem doer, gozar com a nossa cara. Joaquim Chissano, que é o pior assassino deste país. Joaquim Chissano é o pior assassino deste país. É ele que permitiu tudo que estamos a viver hoje, teve a permissão de Joaquim Chissano. Ali nessa zona, ali no Vale, na Vale, assinou contratos que está cheio de milhões de dólares nas suas contas no exterior. Na África do Sul tem um hotel que foi oferecido pela Sazon. Então, são essas situações, são esses crimes que dão raiva, porque quando eu olho para o meu filho, o sacrifício que eu faço para os meus filhos para estudar, para depois, quando terminar a escola, não ter emprego. Não tem emprego. Depois do sacrifício que eu fiz, estudar hoje é muito caro. Está aqui o professor que eu digo, é caro estudar em Moçambique. Para depois, sacrifício, nada. Agora, vandalização. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos que ninguém vandalizasse nada. A nossa manifestação era pacífica. Mas a polícia é que enfureceu a juventude. A polícia, principalmente os da UIR, são os promotores da vandalização. Aliás, aquele ditado, professor, vocês são mais lúcidos do que eu. Talvez, professor Mulungu, és mais lúcido, você é o professor Pangai, doutor Mulungu. Desorganização organizada.
infiltraram alguns agentes para desorganizar, para eles poderem roubar os bens públicos. Só isso. É a única... Porque não fazia sentido. Quem vive no Patrício, no quilômetro 15, na Matola, sabe que muitos jovens marchavam de forma pacífica, mas ao ir provocava para que houvesse vandalismo. Ou seja, há um sentimento em mim que o presidente Inhus e o senhor Bernardino e o senhor Mangras querem guerra neste país. Por isso que criam confusão nos jovens para eles atingirem os seus objetivos, que é o quê? Lançar gás lacrimogéneo para comprar mais. Quer mais dinheiro, mais lavagem de dinheiro. Atirarem mais balas para poderem comprar mais, para enriquecer mais os seus bolsos. É a conclusão que eu chego, porque há momentos, vimos agora com a entrada do Exército. O Exército, até em Maguanine, se não falha a memória, ou lá no Machazine, houve uma briga direta. Há um vídeo que está a circular. O Exército a dizer, não façam isso. Ao ir, não, a ir disparar. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? E já sabes que a CNE não cumpriu, não conseguiu entregar editais originais ao Conselho Constitucional. Já é oficial, não conseguiu entregar. Por que não conseguiu entregar? Porque é uma célula do Partido Frelimo. É um grupo de bandidos do Partido Frelimo que quiseram roubar os nossos sonhos. Só que Deus é bom. Deus não é padrasto. Eles não conseguiram ter os editais para entregar à CNE, mas tiveram coragem de divulgar resultados. Que resultados? Se o Conselho Constitucional pediu editais e eles não conseguiram em 8 dias de entregar, como é que esses resultados que eles divulgaram vêm de onde? Vêm de onde? É por isso eu quero apelar à juventude de forma pacífica, embora na Revolução não existe manifestações pacíficas, mas vou apelar, não vamos desistir, vamos continuar até que se reponha a verdade eleitoral. Eu sou do MDM, na Matola nos deram 12 mil votos, mas nós tivemos 30 mil votos, nós temos as atas editais que comprovam que nós tivemos 30 mil votos. Não sei se estás a perceber, as atas que nós temos nos dão 30 mil votos, mas eles nos deram 12 mil. Agora, tá bom, a Frelimo acha que ganhou eleições, traga os seus editais. Por que a Frelimo não tem coragem? Nós, o MDM, a Renamo, Podemos, os outros partidos têm editais, fomos entregar à CNE, ao Conselho Constitucional. Por que a Frelimo, que diz que ganhou, não traz editais e vem postar nas redes sociais como nós estamos a fazer? O que está a acontecer? Onde é que está a falta de coragem? Aliás, é caricato que os 20% são mais fortes que 70%. Não sei, professor, na academia, como é que se explica isso aí. 70%, ser mais fraco que 20%, sem armas, principalmente os 70 armados, né? Porque os 70 estão cheios de armas, vista a cidade como estava. Agora, estão mais fragilizados que os 20% sem arma. Então, meu caro amigos telespectadores, a única solução, o único caminho que nos resta, nós como sociedade, a única alternativa e solução é o que eles fizeram em 62. Eles se uniram em 62, se uniram e disseram vamos lutar. Eles se uniram, Chissano, Graça Machel, eles eram jovens como nós. Se uniram, disseram vamos à luta e foram lutar. Aliás, eu, antes de começar o programa, eu estava a conversar com o Dr. Mulungu, o professor, que quando a Frelimo entrou aqui, na cidade de Maputo e outras cidades, o colono dizia, tinha colocado na cabeça das pessoas, não, pá, esses são bandidos, pá. Eles vieram para desorganizar, pá, não vai dar em nada. Não é o que estão a falar também para nós? Exato. É a mesma retórica, a mesma tática do colono branco
Hoje é a mesma tática do colono negro frelimo que estão a usar. Só que não vai dar em nada. Desanimem lá, porque a oposição não vai mudar nada. Eles também vão roubar. Que é isso? Então, é a mesma tática que o colono branco usou, eles também estão a usar. Mas nós não podemos desistir. Aliás, volto a reiterar o professor Mulungu, professor Pangai. Nós conseguimos chegar no Hospital Central. Na Eduardo Mondlane, Cassini, enfim. Falta 1 quilômetro. Falta 1 quilômetro para o Conselho Constitucional. Até conseguimos passar da Assembleia da República, a Casa do Povo. Passamos, chegamos no Estado Central. Não vamos desistir. Se desistirmos, família, vai estar cruziça. Não, desculpe, só um remate, 2 minutos apenas. 2 minutos só. Para Dr. Mulungu, depois volto para o professor Pangai. Dr. Mulungu, por favor. Bem, eu acho que é uma construção de narrativa na praça, no quesito tiroteio. Há tiroteios quando há troca de tiros em ambas partes. Exatamente. Eu acho que aqui nós estamos a assistir são disparos por parte das forças de defesa e segurança contra a população. É verdade que a população também arremessa pedras, alguma coisa que apanha, garrafas, mas não vamos considerar isso tiroteio. Isto é disparos, porque é uma forma unilateral. É só um grupo que detém as armas e dispara contra o cidadão. Então, esta narrativa ela não pode crescer, senão vamos aqui criar uma confusão, se não estamos de facto numa manifestação pacífica que pode evoluir para uma situação violenta, mas que neste estágio violento esta manifestação não ganhe de facto não ganhe um olho de guerra civil, porque senão vamos entrar aqui num caos e vamos garantir, se calhar, a satisfação de interesse de alguns grupos aqui dentro do nosso país. É verdade que nós estamos a assistir aqui uma vontade em querer contrariar este processo, esta marcha, no sentido disto atingir esse nível de guerra. Agora, a aparição dos militares, quando questionava o que é que nós estamos aqui a tentar ver, é que os militares, eles têm um papel. Os militares lidam com a soberania do Estado. A soberania, estamos a falar da integridade territorial e também da violação de outros órgãos. E um dos órgãos que representa esta soberania é o povo. Ou seja, se este dispositivo aqui é o nosso Estado, o militar ele atua aqui, mais ou menos dá margem deste dispositivo. Então, o polícia atua aqui dentro. A possibilidade do militar atuar aqui dentro é quando a ameaça, se calhar, que possa vir do lado de fora para dentro, estiver já aqui dentro instalado. Então, a aparição do militar, como nós vimos, de facto, é uma aparição no sentido de apaziguar, no sentido de criar ali uma espécie de transmissão de segurança para o povo, de que a ideia da marcha, se calhar, ela podia ser feita ou executada num ambiente pacífico. Tanto que alguns militares até garantiam às populações que, de facto, podiam escoltar a estas marchas. E nós assistimos isso. E são os mesmos militares que, dia seguinte, por saberem que o povo que eles mesmos devem defender é que arremessou as pedras, que colocaram pneus nas estradas. Esses militares, dia seguinte, têm um papel, de facto, de fazer as devidas limpezas. Mas isto é no respeito à soberania. E nós estamos aqui a assistir algo que é muito importante para todas as forças de defesa e segurança. Significa que o nosso dispositivo militar ele ainda não se encontra politizado, porque se ele se encontrasse politizado, ele ia agir, de facto, em favor daquilo que são as minorias. As minorias estamos a considerar os tais ordens superiores. Estas ordens superiores que durante a manifestação se dizia que a tua ordem superior está a tomar café. Então, de facto, estaria essa força a atuar neste sentido, é obediência a essas ordens superiores. Mas vimos ali um militar comprometido com a causa do Estado. A causa do Estado é defender o interesse do povo. O interesse do povo, neste momento, era fazer uma manifestação. É verdade que essas marchas, elas em parte, tinham aqui uma espécie de
de inserção de informação que não era ela muito correta. Ouvíamos pessoas a dizer que queriam nadar na piscina da Ponta Vermelha. Eu cresci, não sei se na Ponta Vermelha tem uma piscina. Vimos ali alguém a dizer que de facto queria o quarto do filho do Presidente da República, lhe pertencia. Ouvimos pessoas a levantar várias hipóteses. Mas isso compreende-se... Até a roupa interior. Exatamente. Mas isso compreende-se por quê? Porque as pessoas assistiram à tomada da residência presidencial em Sri Lanka por parte das populações que foram entrar nas piscinas, sentaram nas cadeiras. Então as pessoas imaginavam um cenário idêntico, mas até o próprio Venâncio Mondlane, que convocou de facto essas manifestações, que de facto não foi convocar como tal, ele de facto apareceu ali a incentivar uma coisa que as pessoas já tinham vontade de fazer, ele despertou. É como um indivíduo que fica 30 anos a dizer eu não consumo bebida alcoólica e quando nesse dia experimenta, fica ali no nosso termo aqui da praça, fica cheio d'água mesmo. Então é isso que aconteceu. O Venâncio Mondlane despertou aquilo que estava escondido nas pessoas devido a várias vicissitudes que nós temos enfrentado ou vivenciado aqui na nossa própria sociedade. Então, no discurso do Venâncio Mondlane não havia essa ideia de chegar à Ponta Vermelha e tomar-se o poder por via força. O que nós queremos é que essas marchas elas sejam compreendidas na vertente de que há necessidade de se repor a essa verdade eleitoral. E essa verdade eleitoral ela pode ser reposta numa primeira fase cancelando este processo de dia 9 de outubro. Só que cancelando o processo de dia 9 de outubro, há um risco para o partido no poder. O resultado que advirá será um banho, como se diz na arte pública, será um banho, porque toda a gente, de facto, vai votar em Venâncio Mondlane, não podemos, porque devido ao contexto, nós estamos num contexto que até as crianças cantam Venâncio Mondlane, cantam Podemos e dizem que o Chapo não vai governar. Então, quando nós estamos numa situação de instrumentalização, de monopólio da opinião pública, nós, de facto, incorremos ao risco de irmos a um processo de votação e, de facto, assistimos uma vitória retumbante, asfixiante, esmagadora por parte do Venâncio Mondlane. Então, aqui temos que, de facto, trazer uma espécie de resposta a essas inquietações. Ou, de facto, pegar-se nas atas, nos editais que os partidos da oposição têm ou detêm e fazer-se aqui uma recontagem, porque os dados estão lá. O que se requer aqui é só uma vontade, uma abertura para poder contar, para que haja essa reposição de facto. Muito obrigado, Sr. Mulungu. Nós estamos mesmo na reta final do nosso programa. O tempo não nos é favorável. Vou deixar o espaço para as últimas considerações, começando mesmo por Augusto Pelembe, por favor, para as últimas considerações. Bem, vou deixar uma recomendação da minha mãe. Não sei se vou conseguir traduzir isso em português. Minha mãe diz assim, na nossa língua rongo xangana, já tinha lila, agora tem problema. Ou seja, já fizemos necessidades maiores. Bufar já não é problema. Sim, é o seguinte, antes de poder colocar o ponto final, eu apenas pretendia poder dizer o seguinte, que até que ponto ou até que medida o indivíduo mantém-se passivo assistindo o seu irmão a ser maltratado e a ser morto. Será que esse indivíduo continuará passivo? É isso que nós estamos a ver. Onde se mata não é declaração de guerra. Não podemos, estamos a falar de que aqui o governo decidiu mandar os agentes da PRM matar. Exato. O governo não está a declarar guerra com os manifestantes. Então, é guerra isso. Não tem outro nome. A partir da altura em que as forças de defesa e segurança atira contra a população, está imediatamente a declarar guerra com o seu próprio povo. Exato. Então, é preciso poder perceber nisto.
Então, é importante que se repense nos discursos que estão a aparecer hoje, para que elas não incentivem essa guerra. Os discursos que estão a aparecer são inflamatórios, que acabam cada vez mais semeando ódio por parte daqueles que estão a manifestar, por parte daqueles que viram os seus filhos, os seus pais a serem mortalmente atingidos pelas balas verdadeiras. Para finalizar, dizer o seguinte, mais uma vez, um apelo aos membros sêniores do governo deste país que tragam discursos capazes de poder amainar o sofrimento da sociedade moçambicana, para nós terminarmos com esta situação. Não estamos satisfeitos com aquilo que estão a acontecer. A destruição da vida humana, a destruição dos materiais que estão a ocorrer, os intrusos num determinado objetivo nessas manifestações. Ontem também existiram na guerra. Havia também alguns que se aproveitavam da luta de libertação nacional para poder destruir. Havia indivíduos durante a Guerra dos 16 anos que também introduziam-se para destruir e criar uma outra imagem. É isso que estamos a ver neste momento nas manifestações, em que bens privados estão a ser usurpados, algumas infraestruturas estão sendo destruídas, tudo para quê? Para poder trazer uma imagem, distorcer aquilo que é o real objetivo dessas situações. Exato. Então, só para terminar, vamos evitar essas destruições, trazendo discursos que possam garantir a reconciliação do povo moçambicano. Exato. Muito obrigado, professor Pangaia e Muluco. Bem, eu gostava aqui de apelar a todos aqueles que são dirigentes ou que foram dirigentes a visitar aquilo que foi a aparição do Teodoro Watt. Foi uma das figuras que no meio destas atrocidades todas e no meio desses discursos embrulhados de uma intenção que foram se calhar interpretadas de uma outra forma, apareceu com um discurso que é alinhado a ambas partes, ou seja, ele conseguiu ali na margem mesmo caminhar, trazer um discurso que reflete aquilo que é o anseio tanto dos manifestantes e tanto do próprio governo. Mostrou-se neutro e mostrou-se a favor daquilo que é a defesa da Constituição da República, que é o direito à manifestação, e ao mesmo tempo aquilo que é o papel das instituições, que é de facto demonstrar através dos seus processos integridade e seriedade e comprometimento com a causa do povo. Não se explica que num Estado em que se pretenda construir uma democracia, o presidente da Comissão Nacional de Eleições apareça a divulgar resultados imbuídos de dúvidas. Isto, de certa forma, demonstra que a própria instituição não leva o processo a sério. E não levando o processo a sério, transmite a ideia de que, de facto, então, nós estamos num Estado de caráter democrático. E também queria endereçar os meus pésames a todas as famílias que perderam os seus entes queridos nessas manifestações, tanto a parte dos manifestantes, tanto também a parte da polícia. Ambos lados tiveram perdas que, de facto, não vão conseguir ver os seus entes queridos. Criança baleada na Rua 9, no bairro das Maotas, no bairro de Maguanina, é a fronteira. Também criança de Xamanculo que, por algum infortúnio, ia a caminho da padaria, supostamente com a mãe, adquirir pão para, naquele dia da manifestação, se calhar matar a fome. Também foi encontrada por uma bala supostamente perdida. E os demais que não tivemos informação, mas que perderam a vida e foram aleijados neste processo, endereçamos nossos pésames, muita força às famílias enlutadas. É uma causa que todos nós não queríamos estar nela, mas devido ao momento e devido também à ausência de uma liderança
séria neste momento, acabamos nos encontrando mergulhados neste caos. E convido a toda a sociedade a refletir em torno deste processo, em torno daquilo que são os nossos objetivos para os próximos 5 anos ou para os próximos anos que se avizinham. Exato. Muito obrigado, Dr. Mulungu. Muito obrigado, Dr. Pangaia. Muito obrigado, Dr. Pelembe. E assim também, caro telespectador que nos acompanhou neste precioso momento desta noite de sábado, 9 de novembro. Agradecemos a sua audiência e ficamos por aqui com promessas de voltar na próxima semana, assim como temos dito. Quem fica triste, ou melhor, zangado com as críticas, é porque merece ouvi-las, ou melhor, mostra que as mereces. E também quando estivermos diante de um confronto com o nosso adversário, é melhor deixar-lhe um espaço para que possa fugir, senão ele lutará até a morte porque não tem nada a perder. Ficamos por aqui com promessas de voltar na próxima semana. Até